Bom dia a todos. Que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos aí a presença do nosso querido amigo Elimar, sua família. Vai nos falar sobre o aspecto do caráter da revelação espírita 2. Antes de passar a palavra para ele, como de costume, a leitura de uma página do livro nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje no capítulo 137, inimigos. A fala de Jesus em Lucas, capítulo 6, 35. Amai, pois, os vossos inimigos. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que o homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes, na terra ou em outros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação do amor. No terreno que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde a luta há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos aos que roubam ou destroem deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Nós nos lembramos que esse ensino de Jesus foi realmente fazendo uma referência ao que havia no Antigo Testamento, quando Moisés dizia: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos, e Jesus vem nos dar um novo mandamento. Aprendeste que foi dito, dizia ele: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos, eu porém vos digo: amai os vossos inimigos. E Kardec coloca isso como uma condição essencial da caridade, porque amar amigo qualquer um faz. Difícil realmente amar aqueles que se colocam na condição de nossos adversários. E é isso que nós precisamos realmente fazer. Eu costumo sempre dizer, tenho dito por aí, nas palestras mais recentes até, que nós oramos a oração do Pai Nosso, muitas vezes não prestando atenção naquilo que nós estamos falando. Nós simplesmente repetimos palavras que nós memorizamos na infância. Porque uma das frases que está na oração do Pai Nosso, que é uma oração completa, a única que Jesus nos ensinou, diz: Pai, perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, dependendo da tradução bíblica que você estiver em casa, na medida ou na proporção em que nós perdoarmos os nossos ofensores. E todos nós que estamos aqui na manhã de hoje, com certeza como cristãos, e principalmente como espíritas, a gente reza o Pai Nosso todos os dias. E se esquece dessa frase, o que parece. Porque muitas pessoas rezam ainda com raiva no coração, com rancor, com ressentimento, totalmente contrário àquilo que Jesus nos ensinou. Nós sabemos que muitas vezes é difícil a gente se livrar de determinadas mágoas, de determinadas ofensas, mas a gente precisa ter sempre em mente que tudo que nos acontece está dentro da nossa necessidade, do nosso merecimento, e que muitas vezes o ofendido de hoje foi o ofensor de ontem. O dia que a gente entender isso, vai ser mais fácil a gente conviver com todas essas adversidades que andam por aí. No livro Alguém Me Tocou, do professor José Carlos de Lucas, tem uma página lá muito interessante, onde ele nos falava da passagem da mulher adúltera, em que ele diz com muita propriedade: Jesus não absolveu o adultério, condenou o adultério, mas ele ama o adúltero, ele ama aquele que erra.
Jesus não, é óbvio, condena o pecado, mas ele ama o pecador. E o professor, com muita propriedade, dizia: nós não sabemos fazer isso. Nós condenamos o pecado e o pecador, né? Demonstrando quanto a gente ainda está distante daquilo que Jesus nos ensinou. O que a gente começar a compreender isso, obviamente nós não vamos compactuar com ele, mas nós precisamos, como diz Emmanuel aqui nessa página, auxiliar aquele que caiu, e não colocar mais para baixo do buraco ainda, né? Auxiliar ele a se reerguer diante das suas quedas. E quem somos nós, como uma parábola, voltando da mulher adulta, quem somos nós para atirar pedra nos outros, se o nosso passado é bastante delituoso também, né? Então aprendemos isso, sobretudo, a amar mais do que nós temos amado as pessoas, sejam elas quais forem, sejam elas quais segmentos sociais, políticos, religiosos. Nada disso interessa no mundo espiritual. Interessa realmente aquilo que a gente vive dentro da proposta crística do seu Evangelho de amor. Então vamos levar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, em especial ao nosso querido amigo, irmão Elimar Cunha, para essa mensagem que ele vai nos trazer da manhã de hoje, que a gente consiga compreender aquilo que está nos nossos corações. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva todos nesse momento com seu manto de mãe, de amor e de bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa desgraça. Mentor espiritual do nosso irmão Elimar, possa estar junto dele nesse momento. Que Deus abençoe a todos que estão aqui no salão e nos vemos aí pelas mídias sociais. Com a palavra, então, nosso querido amigo Elimar. Bom dia a todos, que a paz de Jesus nos envolva. Te agradece a casa logo no início, o convite. Eu sempre falo isso, né, que essa casa me emociona sempre, porque foi a casa que abriu, né, o conhecimento da doutrina espírita para nossa família. Hoje a mãe está aqui, minha mulher. Minha mãe subiu essas ruas íngremes para chegar na Eucaliptal, né? Eu tinha 8 anos de idade. É uma casa que a gente guarda no coração, né, mãe? Porque foi aqui que a gente aprendeu os primeiros ensinamentos da ciência espírita. Foi aqui que a gente começou a entender melhor na evangelização. Essa nova releitura que a doutrina espírita faz do ensino de Jesus. Então é uma casa que nos vai emocionar sempre, e uma casa que a gente guarda muita gratidão. E hoje nos abre as portas para esse trabalho que a gente faz. Esse tema, aspectos do caráter da revelação espírita, ele nos foi proposto em 2023, lá em Rio das Flores, no aniversário da casa, e eles convidaram vários expositores para falar. Eles resolveram falar ao longo do ano sobre as obras básicas. Aí nós fomos convidados para falar sobre a Gênesis. E nos deram o capítulo 1, o caráter da revelação espírita. Como Luiz Farani é meu amigo pessoal, integrou as equipes de estudo da Comerge da década de 90, quando nós também entramos, eu e a Maria José, que está aqui presente. A gente tem muita intimidade. O Robinho foi lá quinta-feira e falou que anunciaram lá que quinta-feira que vem eu vou estar lá. Em 2023 eu falei: Luiz, o caráter da revelação espírita são 62 itens. Como é que você fala de 62 itens em tempo de palestra? Vai ser seminário, são 3 horas no domingo de manhã. Brinquei com ele. Ele falou: não, ele 1 hora. Quinta-feira, 1 hora, de 20 às 21. Eu falei: não tem condição. Aí nós resolvemos fazer em 2 partes, né?
Então nós dividimos o caráter da revelação espírita em duas partes. Quem está vindo hoje e não assistiu a primeira parte, está lá gravado no Facebook, né? A primeira parte eu fiz em abril ou maio, não me lembro agora. Abril ou maio ali, que é meu primeiro tema aqui todo ano, né? Depois de março. Então, aspectos da doutrina espírita. Quem quiser, e a gente vai usar aqui o objetivo do primeiro, da primeira, a gente vai estar no item 1 desse capítulo 1, caráter da revelação espírita, que é onde Kardec vai explicar para nós qual é o objetivo da doutrina espírita. Está lá no capítulo 1, em 62 itens. E aí o objetivo da primeira parte e da segunda parte é o mesmo objetivo. A gente leu e vamos ler de novo. Lemos em abril ou maio, vamos ler hoje de novo. O que ele vem trazer nesse capítulo, que é enorme. E a gente pensou, a gente não vai trazer os 62. Nós trouxemos 5 na primeira parte e hoje a gente deve fazer 5, porque tem 5 ali, eu não sei se eu chego no 5º, né? E são todos? Não, é aquilo que a gente percebeu que seria importante para contextualizar com a atualidade, que é isso, né? Quando a gente está lendo as obras de Kardec, né? Da mesma maneira quando a gente está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ou a gente está lendo os ensinos de Jesus na Bíblia, no Novo Testamento, há necessidade que nós saiamos da Palestina e vamos trazer esses ensinamentos para hoje, contextualizar os dias atuais, né? Eu estou falando da parábola do bom samaritano, tem lá o sacerdote, o levita, né, que era o sacerdote da tribo de Levi, aí tem o samaritano, que era um povo odiado pelo povo judeu de cá, da Judéia, né, que eles estavam lá destacados na Samaria, por causa da edificação de um templo para adorar a Deus lá, 935 anos antes de Jesus, e é por isso que Jesus, toda vez que a gente abre o Evangelho de Jesus, que ele está ali sempre colocando de maneira provocativa um samaritano, é por isso, existia uma divergência entre os judeus aqui de Israel, da Judéia, né, e de Jerusalém, e os judeus lá da Samaria por causa de templo, né? Então, eu preciso contextualizar, não tem mais levita, não tem mais sacerdote, né? Eu preciso contextualizar, eu preciso trazer para cá e colocar as religiões atuais. Então, estudar o Evangelho de Jesus é uma proposta da doutrina espírita também, e isso está aqui, nós vamos falar de um desses ensinamentos hoje, um desses princípios que Kardec traz lá no primeiro capítulo da gente, essa é a proposta do caráter da revelação espírita, mostrar até isso, né? Nós precisamos contextualizar. Você contar uma parábola da época de Jesus e não contextualizar os dias atuais, ela fica perdida, né? A pessoa que está com dor, a pessoa que está com uma série de desafios, está lá na Palestina. A Palestina não resolve o nosso problema, ó. Os costumes de lá mudaram, de lá para cá, os costumes mudaram, os hábitos mudaram. Aquele momento de Jesus não guarda nenhuma relação conosco hoje em Volta Redonda, né? Tem internet já, tem data show, né? A indústria, lá era a economia era os lavradores, né? Era o plantio, não guarda nenhuma relação mais, né? Então a parábola também ela precisa ser contextualizada, não atualizada. Aí eu digo, né, dentro desse contexto, para a gente entender isso, o que é contextualizar, hein? O ensino de Jesus lá, que é eterno, mas precisa ser contextualizado. Vocês imaginam Jesus hoje chegando em Volta Redonda? Vamos supor que é um exercício, tá? Vamos supor que Jesus chega em Volta Redonda hoje e vai contar umas parábolas. Ele não vai falar da parábola do bom samaritano mais. Ou vai trazer ela adaptando às religiões atuais. No lugar do sacerdote ele vai colocar um padre, no lugar do levita ele vai colocar um protestante, um pastor protestante, vai acrescentar um espírita e no lugar do samaritano ele vai colocar um ateu. Para a gente entender, porque as parábolas eram contadas para um público específico que entendia daquilo ali, né? Quando ele vai falar da parábola da semente, ele está falando com lavradores. Quando ele vai falar do dracma perdido, que é uma moeda, ele está falando para quem entende de moeda. Ó, beleza? Essa é a proposta de Kardec nesse capítulo, né? Aí eu digo que ele é bem capaz, se ele chegasse em Volta Redonda hoje e criasse uma parábola para nós entendermos o processo de autodescobrimento, ele utilizasse o aço da CSN na parábola, né?
Por quê? Porque aqui todo mundo entende da CSN um pouquinho, né? Mesmo a gente que nunca trabalhou lá, entende a questão do aço. Então, e a proposta de Kardec é essa. Olha o que ele fala no item 1, né? Qual é o objetivo do caráter da revelação espírita. Pode o espiritismo ser considerado uma revelação? Nesse caso, qual é o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira foi feito ela? Essa revelação. É a doutrina espírita uma revelação? E isso, eu não vou trazer o conceito hoje, porque eu já fiz isso na primeira, né? A gente vai para outros 5 itens. É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra? Ou por outra, é no seu todo o produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Olha isso aqui que legal, hein? Todas essas perguntas é o objetivo do caráter da revelação espírita. É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? Qual a autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que prega, se essa moral não é diversa à do Cristo já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Eles trazem os espíritos estão trazendo verdades novas? Vai responder aqui. Quais as verdades? Não, já. Precisará o homem de uma revelação? E não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo o que é mistério para se conduzir na vida? Tais as questões que importa que nos fixemos. E aí ele começa no 2 aqui e vai até o 62. Ou seja, o 1 é só para falar para nós o que é que vai ter. Nós vamos encontrar aqui. E aí eu tenho dito que uma série de coisas que foi tratada no caráter da revelação espírita, o movimento espírita está aí discutindo. E está aqui já, a resposta já está aqui. A gente vai ver algumas hoje. Beleza? Sem mais delongas, vamos entrar aqui no primeiro tema. De há muito, pensamos lá um deles, hein? De há muito, a experiência ha demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber, toda a sabedoria, e supor-se que basta a quem quer que seja dirigir-se ao primeiro espírito que se apresente para conhecer todas as coisas. A ciência espírita, ela vem mudar por completo as nossas relações com os espíritos, por completo. Até 1857, a nossa relação com os espíritos era uma, né? Em todos os segmentos religiosos do planeta, né? Então ela muda culturalmente, ela muda historicamente, religiosamente, né? Se a gente for analisar como que nós nos relacionamos com os espíritos até aqui, até a chegada da doutrina espírita. Quando nós falamos nós, eu estou me dirigindo a espíritos imortais, né? Como que nós nos relacionamos com os espíritos no continente africano, que é a nossa terra-mãe? Como que era esse relacionamento lá? Estou falando da nossa história, hein? Como que a gente se relacionava com os espíritos na Grécia? Como que nós nos relacionávamos com os espíritos em Roma? Como que nós nos relacionávamos com os espíritos no Egito? Como é que era esse relacionamento? Então a doutrina espírita, nesse sentido, que é um dos itens ali, ela vem mudar. Gente, a maneira com que nós relacionamos com os espíritos hoje, ela é completamente diferente de todos os segmentos religiosos e filosóficos e teológicos da Terra. Mas a gente não relaciona. Olha só o que Kardec fala. De há muita experiência demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos o todo saber e toda a sabedoria. Como que nós nos relacionamos com os espíritos no passado? A gente acreditava que os espíritos sabiam tudo. É assim, né? Todo mundo aqui já deve ter visto ou lido um livro sobre já viram o filme romano, né? O Império Romano invadindo várias regiões do planeta. Todo mundo aqui já deve ter visto. Vocês lembram que eles consultavam um indivíduo lá, que era um médium, né? Que dava um outro nome, sempre era consultado um mago, para ver como é que ia ser a guerra, se ia ganhar ou não, se aquela estratégia estava correta ou não. Era dessa maneira, né? Que a gente se relacionava.
quando a gente vai ver, quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, é lógico que ali é uma síntese, né? Ali é uma síntese. Nós vamos ver ali aquele resumo da teoria socrática, que é feita pelo seu discípulo, né? E a gente vai encontrar, por exemplo, essa frase que está na questão 919, que é perguntada por Kardec aos espíritos, né? Sobre o autodescobrimento, e a espiritualidade responde para Kardec que um sábio da antiguidade já vos disse, é o Sócrates perguntando a um oráculo, o oráculo de Delfos. Ou seja, a Grécia também tinha suas pitonisas, suas médias. Olha como é que era esse relacionamento. Só para a gente lembrar que quando Kardec está falando isso aqui, ele está se direcionando a essas culturas todas que tem por aí, né? E ele não está falando das culturas, ele está falando de nós, né? Todos nós aqui já fomos gregos, já fomos egípcios, nascemos na África todos nós, ou seja, nossas primeiras encarnações, já fomos americanos, já fomos indígenas, já fomos tudo. A experiência aqui na Terra, para nós chegarmos até aqui, nós já passamos por todas as civilizações, né? Todos nós, sem exceção, né? E a gente precisa lembrar isso de vez em quando, umas coisinhas. Gente, o Brasil não existia enquanto país há 500 anos. Todos nós, sem exceção, viajamos em todo o planeta, todos nós, sem exceção, né? Passamos pela Índia, aí imagina que todo esse conhecimento está sedimentado, todo esse conhecimento, parte deles abafado pela reencarnação, graças a Deus, né? Tem um monte de gente que gosta dessas especulações, né? O que eu seria, o que eu fui, e a maioria das pessoas quer ser rei e rainha, né? Aí quando você vai abrir os livros de história, não tem tanta rei e rainha assim, né? Porque nós somos 8 bilhões de habitantes, então a maioria de nós somos espíritos comuns. Pode ser que nós tenhamos passado pelo poder, sim, porque faz parte, né? Faz parte. O Robinson faz uma referência aqui do Amar os Inimigos sobre a questão política. Gente, todos nós vamos passar, ou já passamos, no poder, não tem como fugir disso, né? Porque tem gente que odeia política, então vai ter que passar, ou às vezes o seu ódio é por ter malversado nesse campo de progresso, porque a política, ela é um campo de progresso, né? A gente precisa entender isso, né? Quem aqui já aposentou? Vocês acham que vocês aposentaram porque Deus quis? Foi Deus que quis? Foi Deus que quis? Num outro tema, 2 semanas atrás, eu falei, gente, eu perguntei para eles se alguém ali lembra de quando foi a CLT. Se a CLT é desde a descoberta do Brasil. É desde a descoberta do Brasil? Gente, a CLT tem a minha idade, tem 60 anos. Todos os direitos que todos nós queremos, todos os direitos que os jovens querem, quem está entrando no mercado de trabalho, só tem 60 anos. Como que eram as relações de trabalho há 60 anos para trás? Como que era? Como é que eu vendia o meu serviço? Eu vendia ele como? Quais eram as leis que me davam algum tipo de segurança? Né? A licença maternidade, que vem muito depois, né, da CLT, ela vem bem depois, né? Aqueles 6 meses, 5 meses, 6 meses juntando com as férias, é direito. Por quê? Para a mulher cuidar do filho. Para a gente perceber, isso saiu de onde? De onde vocês acham que saiu isso? Deus materializou isso aqui. Foi a espiritualidade que fez isso. Olha a racionalidade do caráter da revelação espírita. Eu já comecei dando esse exemplo, tá? Olha como é que é isso. Não foi os espíritos que materializaram. Foi o Congresso que materializou. Um grupo de homens e mulheres falhos e imperfeitos como todos nós, né? Ou seja, essa nossa viagem no tempo, desde o nascimento das nossas primeiras reencarnações na Terra, passando por todas as civilizações. Já viajamos no Oriente, já fomos japoneses, chineses, porque são milhares de anos para a gente chegar aqui, gente, milhares de anos, para a gente estar falando aqui, até para a gente estar falando aqui, é milhares de anos que está sedimentado, para a gente vocalizar, né? Para chegar no data show, para chegar no celular, para eu pegar o celular aqui agora e colocar alguém falando algum assunto concernente a essa palestra, e a pessoa está lá no Japão, eu coloco aqui agora. Para a gente chegar nisso aqui, foram milhares de anos, né? Milhões de anos de evolução. E a gente, nesse campo, é a primeira vez que a gente vai com a doutrina espírita, né? A gente vai
mudar a maneira como que a gente relaciona com os espíritos, né? Se lá na Grécia, se em Roma, se no continente africano, né? Se no Egito a gente consultava os espíritos para tudo, hoje não é assim mais. Essa relação mudou, né? A gente não consulta os espíritos para arrumar um emprego, se é nesse ou naquele, ninguém mais faz. Bom, a gente não deveria, né? Deveria, porque essa não é a proposta espírita. Ó. Saídos da humanidade, quem? Esses espíritos. Eles constituem uma das suas faces, assim como na Terra, entrou ali, né? Como na Terra, no plano invisível também há os superiores e os vulgares. Ó, é a primeira vez que a gente ouve isso, né? A ideia é que os espíritos eram superiores em todos os segmentos religiosos do planeta ao longo da história. Entrou em contato com os espíritos e não é assim. No mundo espiritual tem espíritos tão vulgares como tem espíritos aqui na Terra, né? Onde eu parei? Muitos, pois, que científica e filosoficamente sabem menos do que certos homens. Por quê? Você só tem conhecimento se você busca. Quando eu deixar esse corpo físico, eu vou me projetar nessa dimensão espiritual e eu levo o quê? Só o que eu aprendi. E aquilo que eu conquistei ao longo do tempo, nas minhas reencarnações pretéritas. Ou seja, não tem nada de mágico, nessa outra dimensão. Quem que eu vou me apresentar como? E se eu chegar aqui no EDAC e me manifestar na mediúnica, tomem cuidado, né? Que pode ser que eu fale coisas que não estão no meu alcance. E aí, o Elimar não conhece isso, a não ser que ele se apoderou de um conhecimento do passado, né? Mas eu vou chegar aqui e vou cumprimentar meus amigos, mas não vou ficar trazendo nada de espetacular, porque tudo de espetacular já está nos livros. E a gente já está falando de uma reeducação no contato com os espíritos. Isso aqui faz a gente se educar. Porque se ao longo desses anos, ao longo dos milênios, nós não tivemos educação nessa relação, a gente começa agora com a doutrina espírita a ter uma educação, né? A gente não pergunta tudo para os espíritos, até porque os espíritos não sabem de tudo. É Kardec falando, né? Eles têm um conhecimento limitado. É lógico, quando a gente desencarnar, a nossa visão melhora. É natural, mas não traz sabedoria imediata, né? Não traz sabedoria imediata. E a gente está nesse processo. Cadê? A gente está nesse processo de reeducação nesse sentido. O fato de eu ser espírita não quer dizer que eu sou educado no relacionamento com os espíritos. Ó, a gente passou naquela porta ali, entrou e já se educou. Não, está sedimentado aqui um vício de milhares de anos, né? Nesse relacionamento. Porque é muito mais fácil perguntar ao espírito o que eu tenho que fazer, gente, né? Por que Moisés, lá no Deuteronômio, por que ele proíbe a evocação dos espíritos? Né? Por que ele proíbe? Porque há 3.600 anos atrás e nós estávamos encarnados, né? Assim, é bem capaz da gente ser oriunda do povo hebreu. Há 3.600 anos a gente perguntava para os espíritos com quem que a gente ia casar. Aí Moisés proibiu, né? E é lógico que ninguém coloca uma placa. Eu fui estacionar o carro ali agora, tem uma garagem, não tem placa, mas a gente obedece às leis de trânsito, tem um portão de garagem, você não para. Mas quando está escrito garagem ou proibido estacionar, você não vai estacionar. Por quê? Porque ali tem alguma coisa. Quando Moisés proíbe a evocação, ele está dizendo que tem como, né? A proibição de Moisés denota que existe possibilidade, né? E é engraçado que nem todo mundo interpreta assim, né? Nossos irmãos protestantes falam que nós somos pecadores porque nós evocamos espíritos. E a gente nem evoca espírito nenhum, né? Nós não evocamos espírito. Kardec evocou espírito por uma experiência, para organizar isso que nós estudamos hoje. Mas nós não chegamos na mediúnica e evocamos o espírito da mamãe, o espírito do papai. Ó, não é assim que funciona. Minha avó materna morreu década de 80, a gente não tem notícia nenhuma dela. Meus avós paternos, mais ou menos nessa década também, a gente nem notícia nenhuma, né? E a gente está aqui desde a década de 70, porque a gente começou a estudar a doutrina espírita aqui desde a década de 70. Ou seja, nem o fato de você estar numa casa espírita tem privilégio nenhum de você saber dos seus parentes. Ó, a gente não evoca espírito. Os espíritos que vão se manifestar aqui na próxima mediúnica é planejado pelo plano espiritual. Não guarda nenhuma relação conosco. Nós não temos a menor... Olha só,
tudo isso só no item, eu não posso nem continuar nele, porque é muita coisa. Ó, na Terra não tem ninguém com essa capacidade de saber quem são os espíritos que vão manifestar, ninguém sabe disso, porque o planejamento é dele. Filomeno de Miranda, em 2007, numa página que se chama Educação Mediúnica, foi recebida pelo Divaldo, na Mansão do Caminho, a gente usou ela recente agora, por isso que a gente está lembrando disso. Ele fala para nós, ele separa a competência da espiritualidade, é um texto, são 2 páginas, tá? 3 páginas de A4, que a minha está impressa, porque eu levei para o estudo da mediunidade. Porque, às vezes, tem médium de sustentação que fala assim, eu vou no centro, não faço nada, não tem mediunidade nenhuma. Né? Não tem médium de sustentação que acha que ele não faz nada no centro. E tem amigos nossos que saem da mediúnica porque, eu não tenho mediunidade nenhuma. Né? Não, essa não é a ótica kardeciana, tá? Kardec falou no livro dos médios, todos nós somos médios. Né? Todos nós temos mais ou menos, essa sensibilidade de perceber, uns mais, outros menos. Né? E o Filomeno fala nessa página, Filomeno de Miranda, sobre a competência do plano espiritual. Uma das competências do plano espiritual, eles é que programam tudo, eles que planejam tudo, sob o ponto de vista mediúnico. Aqui na Terra não tem ninguém com essa capacidade. Né? Dirigentes, doutrinadores, que capacidade que nós temos? A gente vê toda a sala mediúnica, sabe onde está o médico X, o outro espírito lá, coordenador, por que aqueles espíritos estão ali, é todo um histórico, né? Todo um histórico. E aí ele fala dos médios de sustentação, que ele chama lá de um outro nome, os dialogadores, que ele chama de terapeutas espirituais, é o nome que o Filomeno dá. Então ele fala da competência de cada encarnado que está ali e a competência dos desencarnados, né? E aí é uma lista da competência dos desencarnados que nós não temos condição. Quando você lê lá, a gente tem condição disso. Beleza? Vamos embora. Isso aqui não está... eu precisei só trazer isso aqui para a gente deixar mais claro esse assunto, tá? Isso aqui está em Obras Póstumas, isso aqui é minha iniciação. Kardec falando da sua iniciação em contato com os espíritos, só para reforçar esse assunto. Esse assunto, gente, ele não é muito claro, esse aspecto do relacionamento com os espíritos não é muito claro ainda no movimento espírita. A gente vai dar uns exemplos aqui hoje, tá? Ele não é muito claro. Olha o que Kardec fala, um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações, não está na Gênesis, está na Obras Póstumas, quando ele vai falar sobre a minha iniciação, é o que está lá o título, né? Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuem nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Um dos primeiros resultados que ele colheu. Então, quando ele vai falar da minha iniciação, ele fala uma das primeiras coisas que eu percebi. Nem todos são sábios, nem todos têm plena sabedoria, nem todos têm a ciência integral. Por quê? Porque essa conquista é do espírito à medida que ele reencarna. Né? Eu não vou chegar no plano espiritual e me tornar médico. Eu tenho uma experiência e vou chegar aqui dando receita médica. Eu não fiz medicina. A não ser, vou repetir, hein? Tem esse adendo sempre. A não ser que eu tenha feito medicina no passado. Mas isso é uma hipótese. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Kardec, para falar dessa especialidade sonambúlica, lá no livro dos médios, tem um garoto que no estado sonambúlico, ele dá consulta. No estado sonambúlico, né? É uma das experiências de Kardec, está lá no livro dos médios. E ele consegue, desdobrado, né, usando o próprio corpo, ele consegue olhar para as pessoas e verem a sua doença, ele identifica a doença. É uma especialidade, tem outro. A gente já viu isso por aí, né? Eu conheço uma amiga que trouxe isso, apesar que não está sendo trabalhado, mas até legal isso, né? Independente de religião ou mediunidade, ela tem a mesma especialidade desse garoto, lá que Kardec experienciou, de ver a doença. E é bacana que Kardec pergunta assim, sobre a cura da doença. Ele está desdobrado, sonambulicamente. Ele consegue identificar. Aí Kardec pergunta sobre a cura, sobre a medicação. Aí ele fala, peraí que eu vou consultar o doutor. Ou seja, em estado sonambúlico, ele consegue visualizar a doença do indivíduo, né?
Mas ele não pode receitar, porque ele não é médico. Aí ele fala, vou consultar o doutor. Aí tem um espírito médico do lado dele, um plano espiritual, ele desdobrado, que vai dar a medicação. Por quê? Porque ele não é médico. Bacana pra caramba isso, né? Para a gente entender essa questão que Kardec colheu logo no começo, né? De que os espíritos nem têm a plena sabedoria nem a ciência integral. Ele continua, que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que havia alcançado de adiantamento e que a opinião pessoal deles só tinha valor de uma opinião pessoal. Obras Póstumas, 1890. Isso aqui é para ser usado, esse critério e essa descoberta de Kardec no relacionamento dos espíritos, ele é para ser usado com encarnado e desencarnado, tá? Aqui ficou branco, ali ficou opinião pessoal, a opinião deles e opinião pessoal, eu coloquei destacado, lá não foi, engraçado. Isso aqui é para ser usado com encarnado e desencarnado, usado com encarnado e desencarnado. Por quê? Porque as pessoas têm opinião pessoal, né? Nós estamos falando de movimento espírita, tá? As pessoas têm o direito de ter a opinião pessoal delas, mas aqui onde eu estou, eu não tenho o direito de trazer uma opinião pessoal. E se eu der, eu vou ter que falar, isso aqui é minha opinião. Porque nós temos as nossas experiências também, né? As nossas experiências, as nossas vivências. Mas quando eu falar, eu vou ter que falar que é uma opinião pessoal. Para quem estiver assistindo, passar pelo crivo da razão, né? É a opinião do Elimar, é a experiência dele, a gente vai verificar. Então, em relação aos espíritos também, os espíritos têm opinião pessoal. Na Revista Espírita de 1862, Kardec pede para São Luís evocar um espírito que trouxe uma teoria. Ele trouxe uma teoria que Kardec identificou como uma teoria pessoal. Olha que bacana, hein, gente? Ele trouxe uma teoria da existência de animais no mundo dos espíritos. Esse espírito trouxe uma teoria. E aí Kardec não gostou, porque Kardec já tinha outros princípios, 1862, hein? Quando eu abro o Livro dos Espíritos, a partir da questão 597 até 600 e pouco, os Espíritos tratam desse assunto. E lá no Livro dos Médiuns, na questão 283, é o exemplo que eu coloquei aqui, tem vários exemplos, tá, gente? Eu trouxe esse específico. Lá no Livro dos Médiuns, na questão 283, ou seja, o Livro dos Médiuns já é de 1861, o Livro dos Espíritos, 1857. Os Espíritos tratam do mesmo assunto. E nas duas questões, e na Revista Espírita, Kardec já tinha tido acesso a esse ensinamento da espiritualidade, né? Que o princípio inteligente é utilizado imediatamente. Quando isso surge, essa teoria desse espírito, lá em 1862, numa das experiências, Kardec evoca pede São Luís para evocar esse espírito. Vai conversar com esse espírito aí. Olha que bacana, como que era o critério dele em relação aos espíritos. O fato do espírito criar uma teoria é problema do espírito. Se ela bate com aquilo que ele já está aqui, firmado como ciência, ou fundamentado como verdade, não importa o nome do espírito. E aqui a gente coloca nesse pacote o médium também, gente. Kardec tratou os médiums sem essa importância que a gente dá, hein? A gente está numa conversa, a gente está num debate, no EJDE, ou no estudo da mediunidade, a gente apresenta uma tese kardeciana, alguém fala assim, mas o Divaldo falou, eles querem quebrar você com uma carteirada do Divaldo, que eu não sei nem se o Divaldo falou. Percebe? A gente está no meio de uma conversa, também de estudo, alguém cita o nome do Haroldo, ou do Raul. Kardec não deu essa importância para os médios, nós aqui demos, né? Quem idolatra médios somos nós, o movimento espírita, isso está na nossa conta, né? Os médios não são perfeitos, nenhum médio é perfeito, né? Eles têm as suas imperfeições, e eles trazem opiniões pessoais, como a gente vê por aí, né? E todos eles que eu estou falando aqui, trouxeram opiniões pessoais, ao longo da sua trajetória, né? E nós é que somos o fiel, nós, que não temos nenhum veio de idolatria, a gente consegue. Agora, quem é idólatra não tem jeito, ama todos os médios, acha que eles são perfeitos, mas o Erasto trata isso, quando ele vai falar do papel dos médios,
né, no livro dos médios, ele trata, nos meus slides, que quando eu trato sobre esse assunto, ele está em letras garrafais. Ele fala que o médico ele é apenas uma máquina elétrica, ou seja, a mensagem passa por ele. Ele coloca a máquina elétrica. Aí na época, em 1861, ele usa a máquina elétrica, que o médium é o telégrafo, porque era a tecnologia da época, né? Eu falo isso quando eu vou falar com os jovens, eles nem sabem o que é telégrafo, né? As novas gerações nunca passou em telegrama e nunca vão passar mais, né? Eu falei esses dias numa palestra e ela estava presente. A minha filha vai formar agora em educação física. Quando ela fez vestibular, ela fez tudo no celular. Eu falei, caramba, final da década de 80, quando eu fui fazer vestibular pela César Granini em Vassouras, não sei para que eu fui fazer aquilo, mas fui, né? Não tem nada a ver com engenharia elétrica hoje. Eu tinha acabado de sair de um curso técnico de eletrônica, aí fui. Falei, cara, olha só como é que era na década de 80, né? Eu tive que fazer a inscrição no correio. Ela nem sabe o que é isso. Minha filha nunca foi, ela só vai no correio buscar as coisas, né? Porque ela nunca fez nada pelo correio. Tinha que ir no correio fazer a inscrição da César Granini. Pagar. Depois você tinha que comprovar a César Granini que você pagou. Ó. E depois você recebia, como é que era? Um telegrama de confirmação da inscrição. E depois, a segunda fase é a mesma coisa. Minha filha fez a inscrição, fez o vestibular, pagou a primeira prestação, fez a matrícula, saiu na faculdade, tudo no celular. Então, na época, em 1861, o Erasto fala que o médium é uma máquina, simplesmente uma máquina elétrica. Ó, ali, nesse capítulo que ele trata do papel dos médios nas comunicações, ele coloca o médium como uma máquina. Aí ele fala do telégrafo, por quê? A mensagem passa por ele, é isso, né? E não é dessa maneira que nós tratamos os médios do movimento espírita, né? E o Emmanuel, mais tarde, no livro O Consolador, ele vai reforçar a fala do Erasto, numa das questões sobre mediunidade, lá no finalzinho do Consolador, quando ele trata de mediunidade, o livro O Consolador, que é aquele livro de perguntas e respostas. Ele fala para nós que o maior estorvo que o médium tem, né? Ele usa estorvo e usa uma outra palavra, né? Kardec gosta muito e o Emmanuel usou também. Não vou lembrar de agora não. Mas o maior desafio do médium, sabe o que o Emmanuel fala? Quem que é? O que é? As pessoas em torno. O maior desafio que o médium tem. Por quê? Aplausos. O maior desafio dos médiuns é o entorno. Somos nós, né? Os idólatras, que colocam eles no lugar que eles não estão. Vamos para outro assunto. Nós acabamos de sair do Enem, né? Saímos do Enem agora, tem 2 semanas. É isso? Então nós vamos fazer um Enem aqui hoje. Só para quebrar essa tensão. Vocês estão tensos? Vocês estão tensos? Só que ali é o Exame Nacional de Estudos da Mediunidade. Ok? O nosso Enem não tem todas aquelas questões do Enem, né? É um Enem que tem uma só pergunta. Uma única pergunta. De 3.600 mensagens recebidas, quantas tiveram mérito fora do comum? Esse estudo, Kardec traz ele 2 vezes. Artigo da Revista Espírita. Deve-se publicar tudo quanto dizem os Espíritos? 1859. Na Revista Espírita de 1859. Depois, em 1863, de novo, um artigo muito parecido, só que ele deu um outro nome. Exame das comunicações mediúnicas que nos são enviadas. É de lá que nós tiramos essa questão, tá? De 3.600 mensagens recebidas de 1800, desde o início das experiências, porque Kardec tem o primeiro contato com as mesas girantes em 1854, a experiência dele na casa da senhora Paranimazon começa na França, começa em 1855, então as experiências começam em 1855. A experiência de coleta de material, que vinham de mais de 1000, está na introdução do livro dos Espíritos, mais de 1000 núcleos, lá está escrito núcleos espíritas, né? De centros espíritas, desculpa. Eu não gosto muito dessa tradução não, mas é o Elimar, tá? Porque a primeira
o primeiro centro como instituição é a Sociedade Parisiense de Estudo Espírita em 1858, no começo. São núcleos de experiência mediúnica, não são centros espíritas, porque quem lê lá fica parecendo que já tinha 1000 centros espíritas espalhados na Europa. Não é assim, né? Tinham núcleos de experiência, o pessoal fazia experiência em casa, né? Então, de 1855 até 1863, foram coletados 3.600 mensagens recebidas. Quantas tiveram mérito fora do comum? Vamos lá. 200? 800? 1.500? 658? O que vocês acham? De 3.600. Quantas tiveram mérito fora do comum? Fique à vontade, gente. Quando o Edmar deixa alguém falar, aproveita. Né, Zezinho? Quando eu deixo falar, né? Até em casa elas levantam o dedinho para falar, né? E 3.600, o que vocês acham? Mais alguém? Hã? 658. Tá parecendo um bingo, hein? Alguém já fechou a cartela aí? A pergunta é, a resposta é 200, de 3.600 mensagens recebidas, quantas tiveram mérito comum. Esse é o segundo item, tá? Estatística apresentada por Kardec em Exame das Comunicações Mediúnicas que não são enviadas. Essa está na Revista Espírita. Gente, eu trago a fonte, que é bacana ir lá ler. É um artigo, né? Aqui eu estou trazendo uma síntese dentro de uma hora, né? Tanto o assunto quanto esse assunto que está inserido aqui, né? Então, Exame das Comunicações Mediúnicas, revista de maio de 1863. De 3.600, 17%. Ou seja, 600 são mensagens notoriamente más. Mas, está lá em vermelho lá, ó, de 3.600, aí sobrou 3.000, beleza? Dessas 3.000, que são 83%, olha o que ele colocou ali, ó, 2.700 mensagens de moralidade irreprochável, ou seja, não é reprochável, né? São boas. São boas. Né? Vai trazer uns exemplos aqui agora que aconteceu nos últimos tempos, hein? Mas o que? Cadê? 200, que são 6%. Olha lá, ó. Mensagens de moralidade irreprochável, que essas, são esses 74% aqui, ó. Merecem publicidade. 6%, que são 200. Merecem publicidade. Tem mérito fora do comum. Olha lá, mérito fora do comum. Só verdinho. Eu que errei ali, tá? São 100, né? Mas eu quis colocar também, porque lá, merecem publicidade. As 200 que vocês falaram, merecem publicidade. Ou seja, está dentro de um critério legal de Kardec, né? E tem mérito fora do comum. 100 mensagens. De 1855... Ainda no Livro dos Espíritos não saiu ainda, até 1863, quando ele lança esse estudo lá na Revista Espírita de maio de 1863. A pergunta é, nesses 168 anos de doutrina espírita na Terra, a gente tem aplicado essa metodologia kardeciana, esse critério de Kardec, nesses 168 anos, em relação a mensagens espíritas. A gente tem aplicado isso aí? O que vocês acham? A gente tem aplicado esse critério com mensagem espírita, psicofônica, escrita, livros. Eu não posso entrar muito nisso, porque na primeira parte, que foi em maio ou abril, eu trouxe isso, né? De quem é a responsabilidade de filtrar isso, né? Não quero entrar não, senão eu vou me perder no tempo. E eu me perder no tempo é a coisa mais fácil do planeta, né? Que é muita coisa. Vou trazer um exemplo só para a gente passar para outro assunto.
Cadê? Esse livro aqui eu não vou mostrar por uma questão ética, né? No primeiro tema, naqueles 5 itens que eu tirei do caráter da revelação espírita, na primeira parte, em abril ou maio, não estou lembrando aqui qual foi a primeira vez que eu vim aqui esse ano, foi abril ou maio. Eu falei sobre isso. Aqui vai ser muito rápido, porque naquele dia eu não trouxe um exemplo e eu não vou adentrar, porque lá eu pergunto, de quem é a responsabilidade desse filtro? Aí eu pergunto, é a fé? É as federativas estaduais? São os conselhos espíritas de unificação? Né? De quem é a responsabilidade de filtrar? Eu comprei o livro e está lá em casa. Quem filtra? A FEB? A FEB nem sabe que livro que eu compro. Né? O seu não sabe qual livro que eu compro. A federativa do Estado não sabe qual livro que eu compro. De quem é a responsabilidade? Nossa. Né? Por que é nossa? Porque eu que vou ler, o leitor. E aí não sou eu que estou falando agora, é Kardec. Kardec fala que a responsabilidade é do leitor. Ou seja, Kardec prevê nessa fala dele que nós espíritas iríamos estudar para identificar quando uma obra é uma obra apócrifa. E olha que ele colocou no Livro dos Espíritos mensagens apócrifas. Mensagem, gente, assinada por Jesus. Olhou, não é Jesus. Santo Agostinho, não é Santo Agostinho. São Luís, não é São Luís. E a ideia, nesse novo modelo, graças a Deus, nesse novo modelo que a doutrina espírita apresenta, além de um modelo que difere de todos os modelos da Terra sobre o aspecto da relação com os espíritos, mas também é um novo modelo de gestão de instituição. Nós não temos nenhuma liderança religiosa para falar para nós se o livro é bom, se o livro não é bom. Quem é que vai? A gente não tem papa, né? A gente tem papa? Ou não? Tem? A gente não tem liderança religiosa, hein, gente? Esse termo é até usado de maneira inadequada no movimento espírita. Nós temos lideranças administrativas. A instituição precisa de uma diretoria. Isso é liderança administrativa, mas a gente não segue eles. Da mesma maneira que a gente não segue médium, hein? Não são nossas lideranças. Porque meus amigos não espíritas acham que o Chico é minha liderança religiosa. Não é. Que o Divaldo é minha liderança. Não é. Que o Haroldo não são liderança religiosa. Os caras estão na caminhada com a gente. Daqui a pouco cai ali na frente, como muitos já caíram lá atrás. E é muitos que caíram, né? Muitos que caíram. Muitos falaram, não quero mais. O Valdo Vieira é um dos exemplos, não quero mais. E Deus, no seu amor infinito, o Robinho falou isso aqui hoje, desse amor de Deus por todos os seres. Você não quer, amigo. Né? Tem reencarnação. Vai lá na frente, você faz o que tinha que fazer. Você interrompeu, interrompe. Né? Porque a gente fica assim, nossa, o fulano foi embora do centro. Ele não é mais espírita, ele está feliz aqui. Né? Um grupo enorme indo para as religiões de matriz africana, amigos nossos de movimento espírita de 20 anos, 30 anos. Aí quando vem me falar, eles acham isso absurdo. Eu não acho absurdo, ele não está feliz no movimento espírita, só isso. Né? Buscou um outro caminho, que bom. E o Divaldo sobre isso ele fala assim, é melhor um espírita, um bandista feliz do que um espírita infeliz. Se você está num lugar e não está feliz, vai embora. Né? Se isso não está te respondendo os seus anseios, gente, isso aqui precisa responder o que eu quero, né? Os meus anseios mais íntimos. Se não está respondendo, eu vou ficar fazendo o que aqui na DAC? Não está respondendo, não é isso que eu quero, né? E tanto que a doutrina espírita não responde o anseio materialista da maioria, que isso aqui não está lotado hoje, né? Era para estar aqui uma multidão fazendo fila lá, né? Como tem outros templos religiosos, oferecendo coisas, fantasias. Então, lotado essa hora da manhã, hein? Lotado, né? Lotado. Tenta passar na Beira-Rio daqui uma hora, 6 vezes, como é que vai estar lotado. A maior dificuldade de passar de carro na Beira-Rio. Então, com todo respeito aos nossos irmãos, vende fantasia, né? Deus não vai me dar nada pelo estar aqui na EDAC hoje. Se alguém promete alguma coisa para mim material, é uma fantasia. O que ele vai me dar? Vai me dar carro, vai me dar casa? E são as promessas por aí, né? São as promessas por aí. Então, nesses 168 anos, esse livro aqui é de um irmão nosso. Por que eu não posso mostrar o livro? Por uma questão ética. Por quê? Porque eu faço palestra em várias casas. Eu não posso abrir, porque eu vou na livraria e o livro está lá. O livro dos irmãos está lá. Então, para evitar constrangimento, não que ali na livraria tenha, eu não olhei não, hein? Esse indivíduo aqui, o médium e o espírito que fala através dele,
ele fala, num dos capítulos, isso aqui é de um amigo meu que me deu 2 livros de 3 médios, né? E aí para eu analisar. É lógico que eu não faço isso profissionalmente, né? Só que eu me interessei por causa do autor. Num dos capítulos aqui, na página 131, ele fala que o Lúcifer lutou com Jesus durante 40 dias e 40 noites. Livro espírita. Durante 40 dias e 40 noites, Lúcifer lutou com Jesus, né? E a gente está no estado que está porque Jesus ganhou a luta. Que bom, né? Isso eu fiquei feliz, né? Que bom Jesus naquelas 40 dias e 40 noites. Quem que é Lúcifer? Nós espíritas acreditamos em Lúcifer? O livro espírita está aí nas bancas aí espíritas, estão nas casas espíritas vendendo. E aí eu anotei, tá aqui o papelzinho anotado, né? Que eu ia mandar para ele. Na Gênese, Kardec coloca na Gênese, não no caráter da revelação espírita, mas lá no finalzinho da Gênese, ele coloca lá uma mensagem do João, né? O João explicando que isso aqui não passa de uma parábola. Jesus nunca lutou com Lúcifer, ele nunca teve aquela tentação. Busca na Gênese de vocês lá, a tentação de Jesus. Está lá no finalzinho da Gênese, tá? Quando trata ali das parábolas, né? Da estranha moral, não. Esqueci o nome do capítulo. Mas está lá, tentação de Jesus. Se digitar lá, tentação de Jesus na Gênese, vocês vão encontrar. Kardec escreve embaixo da mensagem que aquilo ali era o texto integral ditado pelo Espírito João. Ó. E aí ele fala que isso não passa de uma parábola. Não passa de uma parábola. Eu ia ler um pedacinho da Gênese sobre isso, mas não vou. Num outro capítulo, ó, todo mundo aqui conhece a capacidade moral e intelectual, do Eurípides Bassanufo, né? A capacidade intelectual, moral, o que aquele camarada fez. Ele teve contato com Jesus, segundo as narrativas de alguns livros. O Eurípides pede para Jesus na criação daquele nosocômio. Que espírito é esse, gente? Quem é esse espírito? Né? Um espírito fora do comum, perto de nós, né? Eurípides Bassanufo. Nesse livro, Eurípides está com uma equipe de 32 companheiros, cada um na sua especialidade, alguns deles que são detentores daquelas técnicas que a espiritualidade utiliza, de redes magnéticas, né, para contenção, para não ter luta corporal e tal. Isso está narrado em outros livros, no André, né? Não tem luta corporal, né? Essas entradas da espiritualidade superior para retirar alguém, como está lá no Tormento da Obsessão, Filomeno de Miranda, que a turma chega lá o Filomeno de Miranda narrando, né? Vão buscar lá um dos companheiros que está lá há 15 anos, né? Um companheiro espírita, que está lá na zona de dor, está no Tormento da Obsessão. E aí chegam lá, os ataques são contidos, não tem luta corporal. Aqui chega um grupo de cíclopes, né? São criaturas da mitologia, né? E eles, isso num outro capítulo, e eles atacam a equipe do Eurípides. 32 companheiros com o Eurípides, eles atacam a equipe. E um desses cíclopes, eles estão com uma... Depois, quando você chegar em casa, digita lá o que é cíclopes, né? Um deles está com um chicote na mão e consegue atingir o Eurípides. E o Eurípides é atingido no braço esquerdo e abre um ferimento de 10 centímetros. 2 maqueiros vêm, 2 patrulheiros pegam o Eurípides e leva. Foi abatido. Esse camarada está emendendo o livro aí, ó. Emendendo o livro. Aí eu abro a Ivone, os livros da Ivone, abro os livros do Filomeno e do André. O socorro do amor na zona de dor não tem luta corporal. Leva a chicotada de cíclope. Uma bagunça o livro. O livro é uma bagunça, uma mistura de mitologia. Aí, o que eu falei com meu amigo a princípio, falei, cara, os espíritas vão estudando, né? Pode ser até anímico, né? Porque vai criando. Eu falei, eu gostei do livro para Hollywood. Para Hollywood isso aqui é legal, cara. Porque tem o Senhor dos Anéis. Quem já assistiu o Senhor dos Anéis, eu gostei pra caramba, a trilogia, né? Eu até falo que aquele autor já deve ter ido numa zona de dor. Tem cenas ali que tem livro. Tem cenas do Senhor dos Anéis que tem em livro espírita, né? Regiões tenebrosas mesmo, criadas por nossa mente, né? Por aqueles indivíduos que pensam. Esse livro está circulando aí. Esse não, um monte de livro dele, que ele hoje nem é mais espírita. Fez a baguncinha dele e foi embora. Está vivo, né? Mas criou uma outra coisa. Ó,
tá aí. E não é só ele, tem outros, mais dois. Ó, de quem é essa responsabilidade? Aí eu estou perguntando aqui se a gente tem aplicado isso. Se os espíritas estão vendendo e lendo, a gente não está aplicando o critério de Kardec, porque nós podemos questionar o médium e questionar o espírito. Então, os dois brincando. Né? Os dois estão brincando, se é que tem espírito. Né? Quando eu levanto a tese do animismo, dele ter criado todas essas histórias com a mente dele, porque leu um monte de livro, ele foi juntando tudo, foi juntando Ivone, André Luiz, Tormento, Obsessão e tal, e criou um livro. Ó. E a gente questiona o médium, porque não existe médium inquestionável, e a gente questiona o espírito também, se é que tem espírito, tem lá o nome do espírito. Vamos embora. O último caráter, que não é o último, né? Não é o último. O último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmo em que ela se produz, é que ela, apoiando-se em fatos, tem de ser e não pode deixar de ser. Então, tudo que é produzido pela doutrina espírita é baseado em fatos. Ó. Porque a gente acredita, durante um tempo a gente acreditou, né, que Kardec recebeu todas essas mensagens sentado na casa dele, a espiritualidade foi ditando, não foi assim, né? Não foi desse jeito, né? Foi experiências, né? Por isso Kardec fala ali, ó, em último caráter da revelação espírita, ressaltar as condições mesmo em que ela se produz e que, apoiando-se em fato, tem que ser e não pode deixar de ser, baseado em fato. Eu não posso apresentar uma tese aqui que não tenha fato. Ó. Olha o exemplo que ele dá lá no item 15 do caráter da revelação espírita, que se encaixa perfeitamente nessa questão de fatos. Ó. Passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, que seguramente ninguém houvera suspeitado, o de haver espíritos que não consideram mortos. Todo mundo que trabalha mediúnica sabe disso, né? Que existem espíritos que se manifestam falando, estou morto. Né? E é muito engraçado essa relação nossa com a inexperiência de alguns na sala mediúnica, né? Nós tivemos um dialogador no começo a gente erra mesmo, né? Faz parte a gente se equivocar. E eu com vontade de rir dentro da mediúnica, porque o espírito falava, não estava morto, ele falava que ele estava. Aí o espírito falou, eu não estou morto, ele está morto. Você já morreu. E aí dá vontade de rir, porque se o espírito fala que está vivo, ele está vivo, né? E aí no final a gente conversa com o companheiro lá, o espírito falou que está vivo, ele está vivo, amigo, né? Ele está se sentindo vivo, porque quando a gente morre, a gente não se sente morto, a gente se sente vivo, ó, e com muito mais liberdade, né? A gente olha, a gente vê, a gente sente calor, sente frio, ainda mais esse início de perturbação, todo mundo sente tudo, a gente se sente vivo. E Kardec fala que a espiritualidade, ó, pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente esse fato, não vieram dizer-nos antecipadamente, eles não falam para Kardec, por isso que ele está falando de fatos ali, eles não falam para Kardec, ó, tem uns espíritos aí que morrem e acham que está vivo, hein? Não. Sabe o que ele faz? Provocar a manifestação de espíritos desta categoria para que observassem. Então, todo o contexto doutrinário é observação. É observação primeiro. É por isso que tem a fase prática, né? Toda ciência tem isso, né? A sua fase anterior à teoria, né? Que é a experiência. Então, tudo isso que Kardec foi estabelecendo como doutrina, foi a partir da experiência. Ele viu o fato acontecer, e não é ele viu, ele colhe daqueles 1000 núcleos, né, de experiência mediúnica e vai compondo, ou seja, não era ele sozinho, né? Tanto que um dos itens do caráter da revelação espírita fala que ele não poderia sair de um núcleo só mediúnico, porque aí tem o contexto dos médios dali e tem o contexto do próprio codificador. Não, por isso que vem de vários, né? Para não ficar uma coisa pessoal. Se tudo isso tivesse saído da sala de Kardec, era questionável. Ele mesmo que fala, seria questionável. Qual médio? Tem uns 4 médios aqui. A gente precisa expandir isso, são vários médios. Ele continua falando que ela é essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Então a doutrina espírita, ela é essencialmente progressiva, ela veio sendo construída de pouquinho em pouquinho. Para fechar, o exemplo que eu vou dar vocês conseguem imaginar
dentro dessa progressividade, né, dos ensinos dos Espíritos, né? Tem um item ali que eu não quero voltar nele, mas está lá um dos itens do caráter da revelação espírita, ele deixa claro que essas experiências elas foram crescendo progressivamente. Eles não entregaram tudo isso aqui para Kardec de imediato, tanto que ele faz ressalvas em algumas obras, né? Em algumas obras ele faz ressalva. Por quê? Porque ele teve uma outra experiência. Bacana pra caramba isso, né? Ó, então, vocês conseguem imaginar a gente conseguir imaginar uma sala mediúnica sem as obras do André? Vocês conseguem imaginar isso? Como é que funciona uma sala mediúnica? Vamos colocar só as obras kardecianas, sem André, sem Filomeno, sem Ivone Pereira. Consegue imaginar? Como é que é a divisão dos mentores, como é que é o cuidado com cada médium, né? Porque quando você abre os livros, principalmente Mecanismo da Mediunidade, mas outras obras, Missionário da Luz, a gente vai ver ali o André materializando a sala mediúnica, materializando o mundo espiritual. Como é que nós iríamos imaginar, como é que funciona, segundo o André no Anuário Espírita de 1965, eu estava nascendo, foi uma pergunta, né, para o Chico na época, e o André responde, são cerca de 15 mil colônias em torno da Terra. 15 mil colônias. Esse retrato que nós temos da colônia aqui, Redenção, em cima da cidade de Salvador e a de Nosso Lar, é só um aspecto. Eles materializaram para a gente. Eu vou desencarnar e vou para onde? Qual era a nossa visão até aqui? Qual era a nossa visão até a doutrina espírita? Eu ia desencarnar, eu ia para onde? Para onde que eu ia? Céu ou inferno? Que imagem que nós criamos de céu e que imagem que nós criamos de inferno? Que imagem? Aquelas imagens, né? Chupando vinha, junto com leões, tigres, né? Leopardos, né? Viu? Estão aí nas revistinhas protestantes, né? Então, André Luiz, dentro dessa progressividade, né? E não é à toa o nascimento do Chico a partir de 1910, né? Planejamento de Jesus. Para quê? Uma segunda fase onde a gente vai receber informações mais profundas dentro daquilo que a gente estava capacitado para entender. Então, a partir de 1910, nasce o Chico, 1906, Ivone Pereira, Divaldo logo depois, um grupo de médios, Raul depois um pouquinho, um grupo de médios que vão trazer esse aspecto da progressividade dos ensinos dos espíritos. Por quê? Porque a gente já estava mais preparado, né? Para entender coisas que Kardec nem pôde falar. E ele deixa isso muito claro no caráter da revelação espírita, que ele não estava trazendo tudo. Repetindo, inclusive, a questão de Jesus lá no Evangelho de João. Jesus também não traz tudo. Vem a terceira revelação. A Joana fala, numa das obras dela, né? A doutrina espírita vem fazer uma releitura do Evangelho, né? Porque agora é a ótica dos espíritos. Quando eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos fazendo a interpretação daquele texto. Aí trazendo mais luz. A mesma coisa é Kardec. Kardec também não falara tudo. Tem coisas que ele deixou para o novo século. E aí, olha o grupo de espíritos planejados por Jesus que nasce ali no início do século XX. A Ivone, aquela mediunidade fora do comum, o Chico 1910, e o Divaldo, Raul, um grupo de médios, tem outros, tá, gente? Estou lembrando desse aqui agora, tá? Que nasce ali no início do século XX, né? E trazem uma série de materializam aquilo que Kardec falou, né? Eu falo para todo mundo. Eu não consigo imaginar uma sala mediúnica se não tivesse André, né? Porque o André materializa, né? Fala pra gente como é que funciona ali, como é que é o mecanismo. O Filomeno é a mesma coisa. A gente não ia ter imaginação para isso, para entender como funcionava. Era isso. Foi o que a gente programou para essa manhã. A gente agradece a casa mais uma vez. E, na verdade, eu gosto sempre de dizer que não é só isso. É isso dentro do tempo que nos é dado. Então, é importante a gente ir lá. São 62 itens, né? São nesses 62 itens que Kardec vai falar sobre as características, né? O caráter da revelação espírita. E tem muito mais coisa. Na primeira parte eu pincei 5, e nessa parte eu pincei 5, estou no quarto aqui. Nem vou entrar no 5, porque o Robinho já está ali me olhando. Entendeu? Ou seja, eu já passei, né? Muito obrigado. Bom domingo para vocês. Não tem jeito. Olha que eu nem mostrei o relógio lá de trás, né? Como antigamente eu fazia. Eu fingi que não estava vendo.
A gente agradece o Elimar pelo estudo, realmente é muito assunto, não tem como em 55 minutos, né, concluir. Lembrando a vocês, quarta-feira que vem agora, nós temos o Edir Maurício, primeira vez que ele vem à nossa casa, falar sobre o espírito imortal, e no outro domingo a Raquel Lino, falando sobre o céu e o inferno. Lembrando que esse ano o Céu e o Inferno comemorou 160 anos do seu lançamento, em agosto, 1º de agosto. E lembrando vocês também que nós estamos aí finalizando, graças a Deus, a campanha das cestas básicas. A Solange vai atualizar amanhã, que chegou bastante coisa ontem e hoje, para a gente ver o que é, quais os itens que ainda estão faltando, pouca coisa, né? E depois do passe tem aquele cafezinho fraterno lá fora, ok? Pedir a vocês também que as nossas atividades estão ali no quadrinho ali de aviso. É só isso. Mais alguma coisa, Alberto? Não, tranquilo? Tem 2 convites do jantar, se alguém precisar. Alberto tem 2 convites lá do jantar dançante, né? Que vai ser lá no comercial, dia 29, né? 19h30, dia 29, para sábado, né? Para aqueles que ainda quiserem ir. Isso é para ajudar o Conselho Espírita para promover o mês espírita do ano que vem, porque traz oradores de fora, tem toda uma despesa, uma série de coisas, então a gente precisa colaborar. Aqueles que puderem ir lá, ok? Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a Deus a oportunidade, agradecendo a quem está aí contribuindo com os mantimentos, né? Zé Roque, o Yuri, que está aí, trouxe bastante coisa também. E que Deus possa abençoar todos vocês aí que estão contribuindo. Se esqueci de alguém, me perdoe, mas porque é muita gente, inclusive os brinquedos das crianças também já está tudo comprado, já está tudo aí, as pessoas estão entregando aos poucos. A gente vai fazer, como todo ano, a gente faz uma festa bonita lá no Parque Maíra, ok? A gente programou dia 20 de dezembro, que é o sábado anterior, porque até a segunda semana de dezembro a gente ainda está fechando. Eu tenho umas promessas ainda de umas 2 ou 3 cestas básicas a mais, só vamos entregar no início de dezembro, e aí a gente fecha na primeira e segunda semana, ok? Mas desde já o nosso agradecimento a todos vocês. Todo ano a gente fica preocupado se vai dar para fechar ou não, e acaba sempre fechando. E só finalizando, a gente sabe que a gente que dirige palestra não comenta, mas o que o Elimar falou é bem profundo, tem cada obra por aí, e sob o cunho de espírita que só Jesus para abençoar. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente lê, com as coisas que a gente introduz dentro das casas espíritas. Tem casas espíritas, inclusive, adotando como palestras, obras de autores que a gente fica meio balançando assim. Parece que Kardec já está saturado, não precisa mais. Pois é, né? Como se a gente já tivesse esgotado Allan Kardec. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, que esses novidadores que chegam na doutrina espírita. Por isso que a EDAC sempre priorizou, ao longo da sua história, a fidelidade doutrinária. Aqui nós somos conhecidos como uma casa exatamente disso, muito estudo, e com base nas obras da codificação, é óbvio. E como ele falou, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Martins Peralva, espíritos insuspeitos através de médiuns insuspeitos. É isso que a gente tem que ter cuidado. Então vamos finalizar essa primeira parte, agradecendo a Deus por essa oportunidade, aqui estarmos, aprendendo um pouco mais da nossa doutrina espírita. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos amparar a todos que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo aí ao vivo pelo Facebook. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece nós vamos encerrar a primeira parte, partimos para a segunda na Câmara de Paz. 6 ou 7 passistas aí em condição. E apenas para finalizar, lembrando a vocês que depois do passe aquele café fraterno de todas as manhãs de domingo lá atrás, né? E como vocês viram lá fora também, nós estamos encerrando aí no início de dezembro a pintura de toda a fachada, porque em fevereiro César está lá atrás, o nosso pintor, indico a quem precisar, e fica constrangido, até abaixou a cabeça lá. O pintor aqui que está contribuindo sobremaneira com a gente, porque em fevereiro essa casa comemora 75 anos de fundação. Então a gente quer deixar pelo menos a fachada lá bonitinha, ok? Graças a ele,
Alberto tem ajudado aí também, a gente vai conseguir. Muita paz a todos, bom resto do domingo. Só lembrando que quem for saindo do passe tomar o café lá fora, só não falar muito alto para não atrapalhar o trabalho aqui dentro, ok? Obrigado.